Hoje eu vou te mostrar como escolher as fontes ideais para o seu site, de forma profissional, estratégica e sem complicações. Se você já ficou confuso na hora de escolher entre Arial, Roboto, Open Sans ou aquela fonte estilizada super diferente, esse vídeo é para você. Vamos falar sobre tipos de fontes, combinações, legibilidade, impactos visuais e tudo o que você precisa saber para deixar o seu site bonito, harmônico e com aparência profissional. Se esse vídeo é útil para você, já deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para você sempre receber as nossas novidades. Por que a escolha da fonte é importante? A escolha da fonte no seu site vai além da estética. Ela transmite personalidade, credibilidade e facilita ou dificulta a leitura. Uma fonte mal escolhida pode fazer com que seu site pareça amador e até espantar visitantes. Já uma fonte bem escolhida melhora a legibilidade, gera confiança, reforça a identidade visual da marca e ajuda na conversão. Ou seja, a fonte comunica antes mesmo do usuário ler o conteúdo. Entenda agora os tipos de fonte. Existem 4 principais categorias de fontes que você precisa conhecer. Número 1. Serifadas. São fontes com aquelas perninhas nas extremidades. Passam um ar mais clássico e tradicional. Por exemplo, Times New Roman e Georgia. Ideais para marcas mais formais, institucionais ou de longa tradição. Número 2. Sem serifa. São fontes limpas e modernas. Fáceis de ler em telas, são as mais usadas hoje em dia em sites e interfaces digitais. Por exemplo, Open Sans, Roboto, Montserrat, Poppins, Lato. Elas são perfeitas para sites modernos, tecnológicos, minimalistas ou startups. Número 3. Manuscritas. Imitam a escrita à mão. São delicadas e com personalidade. Ótimas para títulos criativos, mas devem ser usadas com moderação. Por exemplo, Pacífico, Dancing Script e Grit Vibes. Use apenas em títulos ou detalhes, nunca em textos longos. Número 4. Display ou decorativas. Fontes criativas, artísticas, com visual único. Ideais para chamar a atenção, mas cuidado para não exagerar. Por exemplo, Lobster, Bangers, Amatic. Use só em pontos estratégicos. E a dica de ouro: menos é mais. Evite usar muitas fontes diferentes no mesmo site. O ideal é usar no máximo 2 ou 3 fontes. Uma para os títulos, uma para o texto e, se quiser, uma terceira para pequenos detalhes ou chamadas especiais. Use o site fontpain.co para ver pares prontos e harmônicos. Eu entrei aqui no site e aqui tem algumas combinações bacanas que você pode utilizar no seu site. Então aqui já aparece a fonte para você analisar e ver quais se encaixam mais para o seu projeto. Então é importante você analisar bem se a fonte vai estar de acordo com o projeto que você está desenvolvendo. E como você escolhe a fonte certa para a sua marca? Aqui vão 3 perguntas que vão te ajudar a escolher. Qual é a personalidade da marca? É divertida, sofisticada, tradicional, inovadora? 2. Qual é o seu público? Se são jovens, adultos, pessoas mais velhas, e isso influencia na legibilidade e no estilo. E 3. Qual a principal função do site? Informar, vender, inspirar, educar. O tipo de conteúdo impacta diretamente na escolha da fonte. E onde você encontra fontes gratuitas? Aqui vão 4 sites incríveis para você encontrar e testar fontes. Google Fonts, lá possui mais de 1000 fontes gratuitas para uso na web. Adobe Fonts, para quem tem acesso ao Creative Cloud. Fontpair.co, combinações prontas de fontes. E o Canva também oferece diversas fontes que você pode visualizar aplicadas. No WordPress com Elementor, por exemplo, você consegue integrar diretamente com o Google Fonts, o que facilita muito na hora de testar e aplicar. E aqui vão algumas práticas para uso da fonte. 1. Priorize a legibilidade. Evite fontes muito finas ou decorativas em blocos de texto. Use hierarquia, títulos maiores, subtítulos em negrito e corpo com uma boa leitura. Evite letras muito rebuscadas, principalmente em dispositivos móveis. Cuidado com o contraste. Fontes claras em fundos claros ou escuros em fundos escuros dificulta a leitura. E por último, mantenha consistência. Mesma fonte nos títulos, mesma fonte nos textos. E aqui no Elementor eu vou fazer um exemplo usando a primeira sugestão, que seria o Montserrat e o Open Sans. Então eu vou utilizar aqui o Montserrat como título e para o texto Open Sans. Aqui no botão também vou utilizar o Montserrat, certo? Aqui eu consigo trocar o peso, deixar mais fina, mais grossa a fonte, transformar para maiúscula, diminuir o tamanho da fonte também. Então aqui eu consigo fazer todas as alterações. Como o fundo está claro, vou trocar a cor do título para preto, para dar mais destaque, e vou deixar um pouquinho mais preto o texto, deixar um pouquinho mais escuro aqui para melhorar a legibilidade. Pronto, então aqui eu tenho o título, o texto e o botão. Então eu vou aumentar um pouquinho mais o título para mostrar que isso é um título, ele tem que ter essa diferença
entre título e texto, e o botão vou deixar um peso um pouquinho maior, vou deixar um pouquinho mais grossa a fonte, certo? Aqui eu consigo também trocar o espaçamento entre as letras, então ele dá esse aspecto também. Então, dentro do Elementor você consegue fazer todas as alterações, até em relação ao tamanho do botão. Você pode aumentar aqui no preenchimento, pode deixar 25 e 50 para ficar um botão maior. Então, você consegue fazer todas essas alterações, certo? E sempre utilize um padrão no seu site, evite utilizar muitas fontes, no máximo 2 ou 3, mas o interessante seria entre 1 ou 2, para que seu site não fique sobrecarregado e ele tenha uma identidade visual também, não apenas com as cores, mas também com as fontes. A fonte certa pode transformar completamente o seu site. Ela traduz a alma da sua marca, reforça sua identidade visual e melhora a experiência do usuário. Então, nunca subestime a tipografia. Invista tempo escolhendo as fontes com cuidado e teste bastante antes de definir. Gostou desse conteúdo? Já deixe o seu like, se inscreva no canal, comente aqui embaixo qual fonte você está utilizando no seu site ou qual você pretende utilizar. E também compartilhe esse vídeo com alguém que está criando um site agora e precisa dessa dica. Muito obrigado por assistir, te vejo no próximo vídeo com mais dicas sobre design, marketing e criação de site. Até o próximo vídeo.